E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Pontes do canal Tipo Artes. E hoje eu trouxe para vocês algumas técnicas de como se pintar uma folha ou uma planta, como se colorir, utilizando lápis de cor. Algumas pessoas falam pintar, outras falam colorir, eu gosto de falar pintar, mas enfim, a finalidade é a mesma. O objetivo é o mesmo, que é deixar uma folha colorida. Aqui eu tenho desenhado 8 formas diferentes de planta, algumas com uma ou mais folhas, e eu vou mostrar para vocês 8 formas diferentes de como se pintar uma planta, utilizando apenas lápis de cor. Eu desenho e pinto muito com lápis de cor, sou fanático por lápis de cores, e desenvolvi algumas técnicas aprendendo sozinho, vendo muitas pessoas pintarem, e também eu pinto muito, né? Nada melhor do que a prática para melhorar o seu estilo de desenho e pintura. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz para pintar utilizando apenas lápis de cor. Bom, eu vou usar essas 5 cores aqui. Antes de mais nada, o material que eu vou usar é o que? Os lápis de cor da Faber-Castell aquareláveis. Eu acho eles muito bons, porque eles misturam muito bem uns com os outros. Eu vou usar o verde claro, o verde médio, o verde escuro. Deve estar passando no vídeo já o número dos lápis. O azul da Prússia, que é o azul clássico, que é usado como cor primária. E o amarelo. Na caixa da Faber-Castell de 24 cores vem 2 amarelos. Esse aqui é o amarelo um pouquinho mais escuro. Bom, o amarelo vai ser para a gente dar as luzes, juntamente com esse verde mais claro. O azul a gente vai usar nas sombras mais profundas. A ideia aqui é que a gente mostre a técnica de como pintar as plantas de forma que a gente deixe elas com uma profundidade e também com uma certa sombra. Existem outras técnicas? Existem, mas eu vou focar em algumas que eu acho mais fácil e mais interessante de fazer. O resultado é muito bom e fica bem legal mesmo. Tenho muitos desenhos feitos com essa técnica e me satisfaz muito bem. Eu vou utilizar também uma borracha qualquer comum, por coincidência da Faber-Castell também. Pode ser qualquer borracha, caso ocorra algum erro. Lembrando que se o lápis de cor tiver pintado muito forte, vai ser difícil de tirar, então é sempre bom a gente ter cuidado ao pintar com lápis de cor. Além disso, tem um lápis comum, caso eu queira fazer alguma marcação, um lápis HB da Faber-Castell também. Não, pessoal, não sou fã da Faber-Castell, porque esses são os materiais que são mais comuns e mais baratos. Um apontador também, aí não é da Faber-Castell, até que enfim, né? A marca dele é Com, eu amo esse apontador, então por isso que eu conserto ele sempre que ele dá um treco. Já tá todo remendado o bichinho, mas funciona, tá de pé. Eu gosto muito dele porque ele tem 2 entradas. Uma geralmente a gente usa para lápis que quer a ponta mais redonda, muito difícil usar ela, mas quando precisa é muito boa. E a ponta normal, onde a gente aponta o lápis, ele fica com uma pontinha fina, que é a que eu uso mais. Ah, já me esquecendo, o papel é um papel Canson, tá? Ele é um papel Canson, ele é quase branco, não é totalmente branco, a gente pode ver aqui, ó. O fundo do meu vídeo é branco e aqui ele é quase branco, mas se você olhar só para ele você vê branco. Bom, eu vou deixar a foto aí para vocês no vídeo, deve estar aparecendo mais ou menos ou aqui para vocês verem qual é. É um papel Canson bem comum que eu gosto muito para pintar lápis de cor e me satisfaz demais, demais, demais. E além de ter uma gramatura alta. Olha, a primeira coisa que eu faço é apontar todos os lápis, tá? Até onde eu quero apontá-los para deixar preparados para a pintura e deixar eles separados para a pintura. No caso, eu deixei eles aqui do lado da minha folha de papel. Eu não vou precisar ficar buscando eles dentro do estojo ou misturado com outros lápis. Eu já sei os lápis que eu vou utilizar e deixo aqui do lado. E agora vamos começar com essa primeira folha aqui. Bom, essa primeira folha é a folha clássica. A primeira técnica é bem simples, a técnica de gradiente simples com os lápis de cor. Eu vou aqui passar um traço no meio da folha para que a gente saiba onde é que é o meio dela. E aí, como é que eu vou pintar essa folha? Primeiro eu vou reservar o meio da folha. Vou marcar aqui o meio dela para eu não pintar o centro dela. E aí quando eu for colocar outras cores ele vai sumir, caso eu queira que ele suma. Primeiramente vou pegar o verde escuro e vou começar pela base da folha, pressionando bem o papel, mas não faça muita força até amassar o papel, isso é bem ruim, você não pode amassar o papel. E vou pintando mais fraco à medida que eu vou subindo na folha. Por aqui. Uma coisa que eu utilizo muito é sempre que eu pintar um pouquinho, eu rodo um pouquinho o lápis, porque o lápis começa a ficar um pouquinho redondo e a tinta não sai tão direcionada, sai mais espessa.
pinta um pouquinho, roda um pouquinho, pinta um pouquinho, roda um pouquinho. Já tá tão automático que eu nem percebo mais que eu faço isso. Então assim, é um costume que funciona muito bem para mim. Utilizei o verde escuro, agora vamos utilizar o verde médio para pintar a maioria da folha. Esse verde aqui que é a cor propriamente dita da folha. Pinta onde já tem o verde escuro e vai subindo ele. Então eu vou deixando cada vez mais fraca. E aí vai estar dando esse tom de gradiente. Verde escuro, verde médio, agora eu vou com verde claro para o finalzinho da folha. Já com verde claro eu não vou entrar muito aqui na folha, tá? Eu vou mais ou menos até aqui, ó, porque eu quero que essa impressão de clareza fique mais na ponta. Coloquei a parte do verde claro, onde a folha vai pegando luminosidade. E para finalizar essa folha, uso o amarelo na pontinha. Pronto, finalizamos o primeiro método. Verde escuro, verde médio, verde claro e amarelo. Vamos para a segunda forma. Eu não sei exatamente que planta é essa. É quase uma samambaia, digamos assim. E é bem comum a gente desenhar e pintar esse tipo de planta. Eu acho bem legal e bem bonita. Aqui eu vou utilizar somente o verde escuro e o verde claro. Vão ser duas cores. Cada folhinha dessa vai ter uma iluminação interna, uma iluminação externa, e a parte interna será mais escura. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou apontar aqui um pouquinho meu lápis. Acho que meu apontador se foi de vez. Utilizando o verde escuro, eu vou pintar a parte interna da folha. Ó, veja bem, quase ela toda, deixar só uma pontinha. Achei que exagerei um pouquinho, mas dá pra... não tem problema não. Ó, quase ela toda, eu vou deixar só uma pontinha pro verde claro depois. Ó, tá vendo? Eu tô deixando só um filetinho do verde claro, um filete de espaço. Isso aqui já dá um efeito legal, né, pessoal? Já dá um efeito legal. Só que eu vou usar o verdinho claro aqui para dar um brilho aqui em cada folhinha. Aí você pinta a folha toda com esse verde claro, tá? E eu cheguei nesse resultado. Coloquei o verde escuro mais na base e o verde claro mais na ponta. Olha o efeito que dá. Legal, né? Na próxima folha, é uma folha, digamos, velha. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou marcar o centro da folha, para eu saber onde é que é o centro dela, né? Marcar o centro dela. Então a gente vai começar a pintar essa folha. Essa folha eu vou começar pelo inverso, para você ver como a técnica pode ser diferente. Eu vou começar com verde claro nessa folha. E não vou usar amarelo nela, vou usar só verde claro. E para a gente ver a diferença do amarelo e sem o amarelo. Primeiro eu vou pintar toda a folha com verde claro e vou preservar o centro, tá? Olha que eu vou preservar o centro. Primeira metade pintada, vamos para a segunda metade. Vou pintar um pouquinho aqui
E aí depois que eu faço a primeira camada no sentido vertical, eu faço a segunda camada no sentido horizontal para preencher mais ainda. Quanto mais direções você pinta, mais preenche. E a gente finaliza essa primeira camada do lápis de cor verde claro. E aí vamos para o médio. Eu vou pegar da base até mais ou menos metade da folha aqui. Olha que nessa folha aqui a gente começou do escuro, foi até o claro. Aqui a gente está começando do claro e vai até o escuro, que é o inverso. Eu não quero que fique muito escuro, então não aplico muita força. Até porque já tem muito pigmento do verde claro aqui, então a gente vai aplicar o médio até onde dá. Se a gente forçar muito, a gente estraga o papel e pode até estragar todo o desenho. Ficou bacana, né? E o verde escuro eu vou finalizar essa folha aqui aplicando só um pouquinho na base dela, para dar uma profundidadezinha, sem muita força, tá? E a ponta tá um pouquinho redonda, que eu quero que seja mais suave. Então eu vou pressionando aqui bem fraquinho, para dar a impressão de profundidade maior na folha. E vou suavizando à medida que eu vou me aproximando do centro. Bem suave e dá um efeito maior de profundidade. Nessa folha aqui eu vou aplicar o verde claro no centro para dar mais vida nela no centro, para não ficar muito branco. E aí a gente chega nesse resultado aqui, ó. Tá bom? Já fizemos 3 folhas. Agora vamos para a quarta folha. Quarta folha eu vou utilizar o azul da Prússia. Vou utilizar essa mesma técnica aqui, porém com mais cores aqui. Primeiro, color eu vou utilizar um verde escuro, tá? O galho, né? Não sei se isso é caule. Vamos ver como é que a gente coloca esse azul da Prússia. Primeiro a camada mais escura do azul da Prússia, depois vamos usar o verde escuro, depois o verde médio, depois o verde claro. Vamos usar essas 4 cores. Vamos começar pela folha central, vai ser a referência para todas. Bem aqui na base, ó, eu vou aplicar o azul bem forte e vou suavizando mais à medida que eu vou avançando ele. Sempre bom ter essa noção de suavidade. Posteriormente eu vou gravar um vídeo só falando de gradiente e aí eu vou me aprofundar mais nessa técnica. Mas por hora a gente consegue fazer esse efeito aqui. E vou partindo para as primárias. As folhas primárias são essa e essa. Vou pintar o resto do mesmo jeito dessa. Pronto, pintei as primárias, vamos para as secundárias, que são essa e essa. Nas secundárias, como elas estão atrás dessas folhas que estão na frente, vai ser maior a profundidade aqui do azul. Você sempre começa com um traço mais suave. Por quê? Porque o traço mais suave é mais fácil de corrigir. E as terciárias ainda vai ter uma profundidade maior ainda. Se você está gostando desse vídeo, dá um like aí e compartilha o vídeo, tá? Vai me ajudar muito. E além do mais, vai me ajudar a compartilhar cada vez mais vídeos com vocês, cada vez mais técnicas. Agora vamos com o verde escuro. Agora com o verde escuro a gente vai preencher todo o azul e subir mais um pouquinho a camada, até mais ou menos aqui, ó.
tomar cuidado pra gente não esquecer de pintar toda a parte azul, tá? Senão vai ficar um pouquinho de azul refletindo ainda. Se a sua intenção for mostrar o azul, sem problema, então a gente deixa um pouquinho dele à mostra. Mas a minha aqui é fazer a sombra total utilizando ele. Esse é meu primeiro vídeo gravando, mostrando, falando enquanto eu vou desenhando, tá? Então fiquei um pouquinho ansioso, mas acho que tá ficando bacana. Aos poucos eu vou melhorando. E aí vamos pintar a maior parte da folha com lápis médio. Ó, aqui eu já vi que ficou um pouco manchado porque a ponta está um pouquinho grossa, então tem que usar aquela técnica que eu ensinei antes. Vai rodando um pouquinho o lápis que você vai pegando cada vez ele com a ponta mais fina. Olha aí, já temos o efeito esperado e agora vamos finalizar com o verde claro. E com o verde claro eu não estou colocando força total, tá? Eu quero que fique um pouquinho claro mesmo. Tem até alguns pontos mais brancos. As folhas eu fiz de nanquim, tá? Fiz um esboço a lápis, depois passei uma nanquim por cima. Olha aí que bacana. Fizemos 4 folhas de formas diferentes, com técnicas diferentes. Essa aqui começando com verde escuro, passamos com verde médio, depois o verde claro, depois colocamos o amarelo para dar um reflexo maior. Aqui utilizando só o verde escuro e o verde claro, uma folha pequena a gente não pode colocar muitas cores, senão vão ficar imperceptíveis. Aqui uma folha mais clara, utilizamos o verde claro na folha toda, depois o verde médio na parte de meio tom e o verde escuro para dar essa base de profundidade aqui. E aqui a gente utilizou o galho como verde médio e utilizamos 4 cores para pintar a folha. O azul da Prússia, o verde escuro, o verde médio e o verde claro. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, as formas como eu pinto folhas. No próximo vídeo vou mostrar como pinto essas 4 aqui. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, tá? E compartilha com mais alguém que gosta de desenho e pintura. Coloque aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, ok? Se inscreva no canal também, é muito importante pra gente, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.